Olá, boa noite! A partir de hoje, sábado, se inicia uma semana bomba em Vale Tudo. Vamos trazer os detalhes do que a Globo preparou para essa semana de grandes acontecimentos na novela das 9. Além disso, tem mais informações sobre outras partes da nossa televisão, como o último capítulo de Força de Mulher, fenômeno turco na Record. Ainda tem estreia de um novo quadro com as maiores audiências da história da TV brasileira e muito mais a partir de agora. Fique conosco, hoje é sábado 5 de julho e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Às 18h49, boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Estamos chegando com mais um Legalzinho, a sua revista eletrônica de todos os sábados por aqui, o fantástico da Rede Gesla. Vamos começar falando sobre a semana explosiva que vem aí em Vale Tudo. Vale Tudo trará grandes emoções e cenas históricas a partir da próxima segunda-feira. A partir de hoje já teremos alguns ganchos importantes para isso, mas vamos trazer alguns desses destaques para a semana que vem. Qual é a intenção com isso? Aproveitar o embalo de boas entregas que teremos com jogos de semifinais da Copa do Mundo de Clubes que acontecerão na terça e na quarta à tarde, empurrando toda a grade noturna com um número maior de share, um número maior de ligados. Percebe-se claramente que a Globo está utilizando muito esse espaço de Copa do Mundo de Clubes para justamente entregar essas informações de que Vale Tudo terá uma semana explosiva, para também trazer a estreia do Aberto ao Público amanhã à noite. Então nós vamos falar a respeito disso a partir de agora. Porque nós temos, é claro, na próxima semana, para começar, a cena icônica de Raquel e Maria de Fátima, Raquel rasgando o vestido de noiva de Maria de Fátima. Nessa segunda, nós temos ainda essa ideia de hoje já termos a foto de Gilda e Pascoal, tirando a foto de Maria de Fátima e César juntos, para mostrar para Raquel. Vai ter um impasse entre os dois a respeito de mostrar ou não essa foto. Então fica esse registro também. Solange também vai receber o convite de casamento de Fátima e Afonso, e Maria de Fátima também vai brigar com César. Também é algo que vai acontecer mais pra frente, mas depois tem também essa reconciliação. A Raquel também deve confrontar a filha na segunda-feira, acusando ela de roubar os dólares, e na terça tem a expulsão da Fátima de casa. Já começam as cenas tensas a partir da segunda, na terça já tem a expulsão de casa, e nós temos ainda na cena que deve, ou se não começar e terminar na terça, deve começar na terça e terminar na quarta, com a Raquel rasgando o vestido de noiva de Maria de Fátima, um clássico de 88 com Regina Duarte e também com Glória Pires. Vamos ver de que maneira a Thaís Araújo e a Bela Campos farão essa cena agora. Os bastidores dessa cena também virão agora no Fantástico de amanhã à noite. Isso já está registrado, será durante essa semana. Nós teremos também um momento em que, muito arrependida pelas acusações, a Raquel vai tentar buscar o Ivan mais uma vez, mas o Ivan já estará de partida com a Heleninha para Roma, né? Vai dizer que fica feliz de saber que ela descobriu essa farsa, né, que a Maria de Fátima montou, mas que terá pela frente, né, uma questão muito forte de... Ele tem, né, esse objetivo de ir para Roma, de trabalhar por lá mesmo, e ele está muito bem com a Heleninha. Vide que perderam o voo, tamanho era o amor contido em seus corpos, né? Então nós vamos agora trazer pela frente também outros acontecimentos, porque temos também o momento em que a Raquel denuncia a Maria de Fátima para a Odete Roitman, que humilha também a Raquel naquele momento ali. Nós teremos ainda na semana que vem, até o fim da semana, Raquel também transformada em empresária, depois de uma tragédia no restaurante, com o fechamento a princípio do restaurante que ela tem ali no Jockey com o Poliana. A Raquel se tornará, com a sociedade da Celina, que será uma sócia fantasma, com a sociedade da Celina, a Raquel se tornará dona da Paladar finalmente. E aí, este é o visual de Raquel Acioli, já muito rica e proprietária de uma rede de restaurantes de, como é que chama?
Catering, acho que é isso, né? Catering. Enfim. Então teremos essas viradas, são muitas viradas na próxima semana, são muitas coisas que devem acontecer. Na quarta, por exemplo, a Odete vai ignorar alertas de Celina a respeito da índole da Maria de Fátima. Nós temos também o Afonso desaprovando a chegada do Mário Sérgio até a TCA. Mário Sérgio que deve se tornar um vilão importante também dentro desse contexto. Bartolomeu desconfiando de Leila, Leila se envolvendo e se enredando cada vez mais nos rolos do Marco Aurélio, isso vai acontecer também. O casamento, né, vai acontecer também com a cena antológica de Solange confrontando Maria de Fátima e dizendo que o lugar dela é o chão, ou com a frase inesquecível também da versão de 88, de que se pode enganar uma pessoa, várias pessoas por pouco tempo, mas não todas as pessoas o tempo todo. E também ali um bate-boca e um tapa na cara que vai ser catártico para o público que vem acompanhando Vale Tudo também nessa nova versão. Já temos então a imagem de Raquel Acioli, empresária. Temos também essa informação de que a princípio na terça, se não se resolvendo totalmente na terça, mas pelo menos começando na terça, nós teremos a imagem de Raquel e Maria de Fátima na cena antológica do vestido rasgado, né? E muito mais a partir da próxima semana. De uma forma geral, nós temos também outras questões que virão no sábado e tudo mais, em outros plot twists ali com o Marco Aurélio e a Leila também, que a Leila vai se enredando nesse universo do Marco Aurélio. Nós teremos o casamento de Fátima e Afonso, que também culminará nessa explosão ali no restaurante, né, da Raquel. O desumidificador explode, despedaçando o patrimônio de Raquel e Poliana, e aí começa essa tensão também de vir depois a Celina e fazer um aporte para que a Raquel possa ser dona da Paladar. Temos então todos esses conflitos entre Raquel e Maria de Fátima, o casamento de Fátima e Afonso e Heleninha e Ivan também. Tem passagem de tempo, tem Marco Aurélio, Leila e Odete enrolados nessa trama de vários rolos da TCA, de uma forma geral. Então tem muita coisa boa para vir na próxima semana. Eu espero grandes atuações, eu espero grandes entregas dos atores que a gente sabe que tem potencial para entregar. Como eu já falei em vários momentos, eu acho que Vale Tudo vive uma crise de identidade das novelas da Globo, porque não agrada muito o público que viu a primeira versão, e eu compreendo as críticas de quem não gosta dessa versão vendo a de 88. Acho que tem várias adaptações que a Manuela Dias fez e que são completamente desnecessárias ou equivocadas. Existem alguns acertos também, como eu já falei. A trama paralela do Leonardo estar vivo, por exemplo, é maravilhosa, mostra uma Odete muito cruel, muito insensível, de fato, que vai deixar o público com raiva nesse aspecto. Acho que isso é importante também. Tem outros elementos que eu também gosto, mas tem muitas alterações que eu acho que são vazias. Por exemplo, ontem a demissão da Aldeide, o pedido de demissão dela, quando você olha a versão de 88, o motivo do pedido de demissão era meio que um excesso de trabalho, ela se matava trabalhando, sempre na esperança de uma promoção, alguma coisa assim. Na verdade, ela só recebia mais trabalho. Era um grito contra um trabalho tóxico que a Aldeide fazia, né? E agora virou um negócio do monocromática. Então, são questões que eu compreendo. Quem gostava da versão anterior não conseguia acompanhar agora, mas eu, como acompanhei pouco da primeira versão, agora tenho me apropriado um pouco mais de Vale Tudo, e pra mim segue sendo uma excelente novela, apesar, reitero, de concordar com muitas críticas ao trabalho da Manuela Dias, que tirou partes importantes, eu acho, de discussão ali. Mas aí também pode ser uma escolha da própria alta cúpula da Globo, né? Muito mais. Bom, vamos adiante então, segue o legalzinho na programação da Rede Gesla. Falando em novelas, a gente precisa falar também sobre o fim de Força de Mulher, que ontem encerrou a sua trajetória na Record. Nós temos um último capítulo que não teve uma audiência histórica, não foi a melhor audiência de toda a novela, mas eu acho interessante a gente trazer os números não só desse último capítulo, mas também de toda a trajetória da novela dentro da Record, que de fato, eu já falei várias vezes aqui, teve uma
um resultado muito acima do que a própria Record poderia esperar. Então realmente a gente tem aqui um fenômeno da dramaturgia turca que funciona muito bem no Brasil e conseguiu dar à Record em vários momentos, inclusive uma audiência muito acima do que se esperava. Entre esses encontros e desencontros de Bahar e Sarp, nós temos aqui a matéria do Notícias da TV que fala o seguinte: saiba a audiência do último capítulo de Força e Mulher, fenômeno turco da Record, que não bateu o recorde de audiência na despedida, mas desfecho ainda assim conseguiu quase ter mais que o triplo de telespectadores do SBT. É o que a novela conseguiu chegar. E aí eu fiz um levantamento aqui, busquei informações mais ou menos de aproximação mesmo, e a gente vê que a novela dobrou de audiência da estreia para frente, da estreia até o último capítulo. A gente vai falar sobre isso também, ou cresceu pelo menos 40%. Nós temos aqui a informação do Gabriel de Oliveira, trazendo que os números prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pelo TV Pop com fontes do mercado, revelam que o desfecho de Força de Mulher teve 8,9 pontos de média e foi sintonizado por 13,8% dos televisores da principal metrópole do país entre 21 horas e 21h49. Foram esses os números finais ali desse último capítulo. Com um pico de 9,83 pontos, a novela também teve o maior Ibope de todos os programas que foram transmitidos pela Record na sexta-feira, superando Cidade Alerta Local e também o Jornal da Record. Ao longo dos 243 capítulos, Força de Mulher acumulou o número de 8 pontos de média e se transformou na maior audiência da dramaturgia da Record desde a primeira temporada de Reis, que teve 8,7 de média entre março e abril de 2022, 3 anos atrás. E aí, dali pra frente, foi meio que ladeira abaixo as novelas bíblicas de uma forma geral. Nós temos também a informação de que nós temos ali a Globo marcando 23,51 pontos com Vale Tudo e a Copa do Mundo de Clubes, o SBT com Chaves e a Caverna Encantada 2,8 e ficou mais perto da TV Cultura do que da Record, que teve 0,92. A Band, em quinto lugar, pontuou com 0,76. Esses são os números de Força de Mulher do último capítulo da novela. E aí quando a gente fala que realmente foi um resultado melhor, ainda melhor, do que se esperava, né? Que se esperava pela Record, é porque a gente tem aqui informações que são impressionantes. Vejam que eu fiz um levantamento, busquei essas informações de que, resumo dos números por período, tá? De 29 de julho da estreia até agosto de 2024, a média em São Paulo foi de 5,1 pontos na estreia. Na terceira semana, já em agosto de 2024, nós tivemos 5,6 de média em São Paulo, ou seja, foi 10% a mais do que nas semanas de estreia. Em 12 de setembro de 2024, a novela já tinha 6,6 de média, né? Dentro daquele dia, 12 de setembro de 2024. Recorde diário da história da novela até então na Record. Em 10 de março de 2025, a novela teve 10,5 pontos, com pico de 11,4. Foi a maior audiência até então, fechou em média em São Paulo acima dos 2 dígitos, 10,5 na época. De 10 a 14 de março de 2025, teve ali na semana, média semanal, recorde de 9,2 pontos naquela semana ali, conseguiu realmente números também impressionantes em vários aspectos, né? E tivemos também outros elementos importantes, como por exemplo, de 20 de janeiro para frente, a novela teve uma estabilidade semanal de mais ou menos menor ou igual, a 8 pontos. Em 23 de abril de 2025, 9,4 pontos com a terceira temporada, fazendo a audiência crescer. Em 14 de maio, foi menor ou igual a 8 pontos de semanal. Consolidação de 8 pontos ali para a Força de Mulher naquela época, sendo que a novela nasceu com 5 pontos. 5.1, foi a 5.6, foi a 6.6 e depois se estabilizou ali na casa dos 8 pontos, com picos de 9 pontos. A novela deu 8,9 de média nesse capítulo final, então são momentos impressionantes. Além de, em algumas praças, ameaçar a Globo por alguns momentos com a liderança, como foi no caso de Goiânia. De novo, é aquilo que a gente está falando. Agora a gente vai ver uma movimentação que é das mais interessantes.
a Record escolheu colocar uma novela bíblica no lugar de Força de Mulher, ao invés de colocar a Iludida, a trama que a Record já tem e vai colocar logo depois do final de Paulo Apóstolo, né? Será que o SBT, com as filhas da Senhora Garcia, consegue puxar esse público para lá? Será que Vale Tudo consegue receber esse público para lá? Eu acho que não. Eu acho que é mais fácil transferir para as filhas da Senhora Garcia do que para a Globo. Ou será que Paulo Apóstolo vai estabilizar essa audiência nesse horário? É isso que a gente vai ver a partir de agora, é isso que a gente vai entender vendo essas movimentações. Segue o legalzinho na nossa programação. Agora, 19 horas 4 minutos, vamos para o povo que nos acompanha por aqui no nosso chat, participa conosco também através dos nossos canais. Ana Paula conosco, obrigado pela companhia. Temos também aqui o Chaparron chegando com a gente, obrigado pela companhia. Olivaldo também conosco, obrigado pela companhia. O Batata 12, Vale Tudo, promete essa semana, de fato promete. O Chaparron, Fluminense e Chelsea na terça, realmente vai ser um jogão também. Nós temos aqui, quem mais? Olivaldo, vamos ver o SBT ganhar audiência no segundo domingo. No domingo durante a semana fica em segundo ou quarto. Não entendi, Olivaldo, mas obrigado pela participação, tá? Quem mais conosco? A Globo lidera com folga em São Paulo, diz também o Olivaldo. Quem mais? O SBT não faz chamadas da programação, só divulga em cima da hora. Eu acho que as filhas da Senhora Garcia é uma exceção, tem conseguido dar números diferentes ali. Batata 12, eu não assisti Força de Mulher, não tenho coragem de assistir 242 capítulos. Vamos lá. Quem mais? A vilã de Força de Mulher é ótima. Foi muito bem a Sirin, né? Não sei o nome da atriz. Luiz Henrique Pinho, boa noite, obrigado pela companhia. Temos também, quem mais? A Ana acha errado colocar Paulo Apóstolo em vez de A Iludida. Vamos ver o que vem pela frente, né? Vamos ver o que vem pela frente. Por enquanto, segue o legalzinho na nossa programação. Vamos agora com um novo quadro aqui no Legalzinho, que são as maiores audiências da televisão brasileira. Toda vez que este produto estiver por aqui no ar, a gente vai falar sobre audiências que marcaram a trajetória da televisão brasileira. E hoje nós vamos começar por 3 delas. A primeira, na tela a partir de agora, é o último capítulo de O Clone. O último capítulo de O Clone teve uma força gigantesca na sua exibição. Clone terminou em 14 de junho de 2002, numa sexta-feira, claro, e teve 62 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo. Foi um fenômeno de fato, teve um último capítulo incrível, foi uma novela que a Globo teve muito medo de colocar no ar, porque se deu bem no meio dos ataques terroristas do 11 de setembro ali, e a Globo viu cada vez mais a audiência crescer e se envolver com essa novela. Então foram 62 pontos de média no último capítulo de O Clone que conseguiram levar a trama de Jade e Lucas para o panteão de uma das maiores audiências da história de novela das 9. Além de ter sido vendida para dezenas de países, a novela também teve uma versão feita para o público hispânico na Telemundo, que foi El Clon, né? Tem gente que deve lembrar, foi feito na Telemundo e era em Miami que a história se passava. Então, foi um fenômeno, toda vez que é reprisada é um fenômeno também. É uma história espetacular da Glória Pérez, uma das minhas novelas favoritas da vida, assim. E eu acho que realmente o Clone teve essa repercussão e teve essa audiência no capítulo final pela capacidade que tinha de engajar o público ao redor tanto de temas sociais como o alcoolismo, que era o caso, e as drogas, né? Que era o caso da Mel, vivida pela Débora Falabella, e também pelo personagem do Osmar Prado, né, que falava sobre a dependência de drogas. Nós tínhamos também ali o núcleo Bar da Dona Jura e também o núcleo Marrocos Rio de Janeiro, que tinha uma ponte aérea, parece que funcionava o tempo todo.
Vamos adiante agora porque a segunda maior audiência, segunda maior não, eu estou trazendo as maiores, né? As grandes audiências em cada um dos momentos. Uma das grandes audiências também da Globo, da televisão brasileira de uma forma geral, foi a grande final da Copa do Mundo de 2002, com a vitória do Brasil, o último campeonato mundial, a última Copa do Mundo que o Brasil levou a respeito nesse momento, né? E aí nós tivemos no final da Copa do Mundo de 2002, no dia 30 de junho de 2002, portanto poucos dias depois do último capítulo do Clone, a gente teve ali a final da Copa do Mundo, 15 dias depois basicamente, e também com um dos picos da história de audiência da Globo. Nós tivemos ali na grande final, né, da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, Brasil 2, Alemanha 0, lá em Yokohama, no Japão. Foi exibido às 8 da manhã daquele domingo, eu me lembro bem, foi um dia que eu me emocionei muito, fiquei muito tocado com aquela vitória. Sabia que o Brasil tinha vencido em 94, tenho vagas lembranças dessa vitória, eu nasci em 91, e aí em 2002, aí sim eu vivi com muita plenitude a grande vitória do Brasil sobre a Alemanha, conquistando o pentacampeonato com a família Scolari. Nesse dia, a Globo teve uma média geral de 67 pontos de média na Globo de São Paulo. É um número impressionante, inimaginável hoje das novelas que tentam buscar ainda os 30 pontos e não conseguem. A gente está falando de 67 pontos de média para esta novela da Globo em São Paulo. Foi uma audiência estrondosa em todo o Brasil, claro, final de Copa do Mundo com o Brasil jogando, 8 horas da manhã, uma audiência inacreditável, com o Cafu levantando a taça do mundo e a camiseta escrito 100% Jardim Irene. Espetacular esse trabalho do Cafu também, e foi um dia memorável, um dia inesquecível. Vamos também com mais um dia muito importante. Esse dia eu não estava presente porque não tinha nascido ainda, mas Roque Santeiro foi uma das maiores audiências da história da televisão. A gente fala muito de Selva de Pedra, que teve praticamente 100% de audiência, 100% de share lá nos anos 70, em 72, se não me falha a memória, mas Roque Santeiro em 85 também, perdão, em 86 também teve um dos grandes números da história. Quando a gente olha, por exemplo, lá em 21 de fevereiro de 86, o último capítulo de Roque Santeiro, exibido pela Rede Globo, tinham 2 sistemas de medição de audiência na época. Nesse caso, era a medição flagrante ou geral, né, e também a medição eletrônica. Na medição geral, no caso flagrante ou geral, nós tivemos 74 pontos de média nesse último capítulo. Na medição eletrônica, a gente está falando de 96 pontos de média, com picos de 100% de share nesse último capítulo de Roque Santeiro, que foi uma novela histórica, era para ter ido ao ar em 75, foi censurada pela censura federal e depois voltou ao ar, foi ao ar em 85, reeditando aquele trio ali de José Wilker, Lima Duarte e Regina Duarte para fazer essa novela tão icônica da história da televisão brasileira, né? Foi reprisada recentemente no Viva/Globoplay Novelas. Média geral de 74 pontos no Ibope, no método flagrante ou geral, e 96 pontos com picos de 100% de share. Ou seja, houveram picos em Roque Santeiro em que todas as televisões ligadas na Grande São Paulo estavam ligadas na Globo. Essa é a história de algumas das maiores audiências da televisão aberta aqui dentro do Legalzinho, e a gente segue com o nosso programa na Rede Gesla. O nosso último assunto por aqui é o adiamento, na verdade, né? É o adiamento da produção, ou melhor, da exibição do programa No Alvo, que o SBT lançou na sua coletiva de imprensa, da qual poucas coisas restaram daquela coletiva ali, trazendo a nova programação, prometendo um SBT raiz. O No Alvo é um programa que tem muito aquela ideia de tribunal, né? E de trazer personagens polêmicos para responder perguntas polêmicas. Não à toa, nós tivemos uma grande repercussão com a desistência, a saída e a boca no trombone que João Dória falou sobre o programa pelo teor das perguntas. Era justamente pelo fato de que é um programa de confronto, né, e é um programa quase como Nada Além da Verdade do Silvio Santos, mas só que num formato mais inquisidor mesmo. É só
o convidado com uma voz sem ser vista, fazendo essas perguntas. Então, o No Alvo tem essa característica, mas nós temos a informação do Notícias da TV pelo Jorge Cardoso, que soltou essa nota hoje ao meio-dia, trazendo que o SBT cancelou a estreia de programa polêmico que fez João Dória abandonar a gravação. Nós já tivemos Léo Dias, tivemos Pablo Marçal, outras figuras polêmicas que sentaram nessa cadeira. Eu acho que é um programa que é a cara do SBT e que tem tudo para dar certo. Vamos ver sobre por que houve esse adiamento. Parece que ele será lançado no dia 15 de julho. É isso que a gente vai acompanhar. Então, no Alvo, tem aqui essa informação e a matéria do TV Pop dizendo que o SBT adiou pela segunda vez a estreia do seu programa de entrevistas No Alvo, que estava marcada para segunda-feira, dia 7. O cancelamento de última hora pegou a imprensa de surpresa e a emissora não divulgou uma nova data para o lançamento. A atração, que já havia gerado polêmica com João Dória, enfrentou mais uma reviravolta antes mesmo de estrear. A decisão foi antecipada pela coluna D do jornal O Dia, que revelou que o canal optou por não reunir os jornalistas em uma nova coletiva virtual, uma vez que a estreia já não tinha mais data marcada. Apesar dos esforços iniciais de divulgação, como a criação de perfis nas redes e a publicação de vídeos promocionais, o adiamento novamente evidenciou a instabilidade do projeto. O SBT, inclusive, deletou todas as chamadas previamente divulgadas. Então nós temos aqui a frase do João Dória, que falou que foi o maior constrangimento da vida dele, foi horrível, disse o ex-governador de São Paulo, e desautorizou o SBT por ter assinado previamente também a exibição, né, o direito de uso de imagem. Então, são questões importantes. Eu acho que o SBT não deveria jogar fora esse projeto. Eu acho que é um projeto que tem a cara do SBT, gera repercussão, gera polêmica, e quem aceita sentar naquela cadeira ali, aceita ser questionado sobre diversas coisas, assim como os reality shows também fazem de uma forma geral, e pode rolar esse tipo de constrangimento também, de uma forma geral, né? Então, eu acho que tem um potencial grande para esse produto. Acho que o SBT deve repensar, não deve deixar de lado essa possibilidade. Até vi aqui no Telemaníacos a informação de que o No Alvo deve estrear no dia 14 às 23h15. Essa informação veio às 15h34, trazendo outras estreias do SBT também. Vamos ver se isso se confirma e segue o legalzinho na nossa programação. Legalzinho, fantástico da Rede Gesla, deixa o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, este é o legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Participe conosco, fique conosco sempre por aqui. E se você está no modo gravado também, fique conosco aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. E você que está acompanhando nesse momento, escaneie esse QR Code e faça parte do canal do WhatsApp da Rede Gesla. Por lá a gente fala e traz os principais vídeos que a gente está trazendo por aqui. Como os horários aqui são meio Silvio Santos, são meio SBT, aí eu trago lá no grupo do nosso Zap Zap, tá bem? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais comentários pra gente finalizar por aqui. Vamos lá. Luiz Henrique Pinho, Paulo Apóstolo, vai ter o ator da novela As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, o professor Marcelo, diz Luiz Henrique Pinho. Jaciara Muniz também está conosco. Ana Paula disse que em 2002 ela tinha 4 anos nessa época, eu já tinha 11, olha só. Substituta de Roque Santeiro é Por Amor, que estreia no dia 14, é isso. Vamos lá, Gustavo Henrique também com a gente. Qual será a substituta de A Viagem? Perguntou Olivaldo, não sei ainda essa informação, não tem essa informação. E é isso, gente. Então, agradecendo a todos vocês pela companhia aqui na Rede Gesla de televisão. Nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com a nossa resenha televisiva. Um beijo, boa noite e até lá.